A conversão de Pedro. Os discípulos, eles eram pobres, mas eles tinham algo muito mais valioso que os bens deste mundo. Eles tinham conhecimento e observância da verdade. Isso era mais importante para Deus, à vista do céu, do que qualquer posição na terra. Eles não haviam estudado nas escolas dos profetas, mas foram educados por 3 anos pelo maior educador, pelo maior professor que o mundo já conheceu. Eles tinham necessidade de alimento e roupa, e ali eles foram para o mar. E Pedro, ele tinha aquele amor ainda pela pesca, pelos barcos, e ele propôs que os discípulos então fossem tentar pescar alguns peixes para conseguir dinheiro. Uma noite bem-sucedida de pesca ia suprir necessidades que eles tinham de alimento e de roupa. Assim eles pensavam. Ficaram a noite inteira interrogando-se também quanto ao futuro e ficando triste quanto às perspectivas. Eles pensavam: o que nós vamos fazer agora? Quem vai suprir nossas necessidades? E eles começaram a entristecer, pensando que eles não teriam mais auxílio divino. Durante todo esse tempo, durante toda a noite, havia um observador solitário ali na praia que estava invisível. Por fim, amanheceu e aquele estranho perguntou: filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam que não haviam pescado nada. Então ele disse: joguem a rede para o lado direito do barco. Tinha um motivo, porque o lado direito era o lado em que Jesus estava. Aquele é o lado da fé. Essa é uma lição para você. O resultado vem sempre pelo lado da fé. Tem que combinar o divino poder com o esforço humano. Você jogando a sua rede para o lado esquerdo, onde Jesus não está, não vai ter resultado. Jesus já havia feito uma outra pesca maravilhosa. Foi justamente quando chamou os discípulos para serem pescadores de homens. Jesus retornou àquele local, levou eles àquele local, fez mais uma multiplicação de peixes para lembrá-los que eles foram chamados a serem pescadores de homens, lembrando a eles que, enquanto estivessem fazendo a sua obra, ele providenciaria quanto às suas necessidades. Por isso que Jesus repetiu aquele milagre. É uma lição para você e para mim. Enquanto você estiver fazendo a obra de Deus, Ele vai providenciar as suas necessidades. Pedro havia desonrado a Cristo publicamente. Então, o Salvador deu uma oportunidade para ele reconquistar a confiança dos irmãos e a sua própria confiança que havia sido abalada depois de negar 3 vezes a Jesus. Uma lição aí. O Evangelho, ele não conforma com o mal. Pecados secretos devem ser confessados a Deus em segredo. Mas quando o pecado é público, esse pecado tem que ter confissão pública também. Foi por isso que Jesus perguntou a Pedro: Simão, amas-me mais do que a estes? 3 vezes ele fez aquela pergunta. E ali Pedro já demonstrou que havia mudado. Por quê? Ele não fez nenhuma afirmação. Não, eu amo mais que esses irmãos aqui, eu sou mais forte que eles, nada disso. Ele respondeu simplesmente: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele não teve nenhuma opinião própria quanto à dedicação que ele tinha, nada disso. Jesus perguntou por 3 vezes, porque por 3 vezes Pedro havia negado abertamente. E ali Jesus estava mostrando que Pedro havia realmente arrependido e que agora ele estava humilhado
Ele não era mais aquele discípulo jactancioso. Pedro naturalmente era ousado e impulsivo, e Satanás se aproveitou disso. Satanás, ele observa suas características e tenta te derrotar justamente nessas características. Você precisa saber quais são as suas características. Agora Pedro não respondeu ousadamente nem presunçosamente. Pedro havia sido transformado. Algumas pessoas dizem: eu tenho a característica de Pedro. Qual Pedro? Pedro antes da conversão? Esse Pedro não tem salvação, não. O Pedro depois da conversão, esse foi salvo. Esse estava pronto para trabalhar na obra de Deus. Porque o trabalho que Pedro teria agora precisaria de grande cuidado e ternura. Sabe qual era o trabalho de Pedro agora? Instruir os mais novos na fé. Ele precisava de paciência e perseverança. O Pedro, antes da conversão, não poderia trabalhar para Deus. Ele estava sempre falando desavisadamente antes da sua queda. Sempre pronto para corrigir os outros. Agora Pedro tinha aquele fervor. Porém, o detalhe, hein? A graça de Cristo lhe regulava o zelo. Pedro agora era calmo, dominado e dócil. Havia uma condição ao discipulado. E Cristo demonstrou naquela pergunta a Pedro: amas-me? Atenção. Conhecimento, liberalidade, eloquência, gratidão, zelo são auxiliares na obra de Deus. Sem o amor de Jesus, a obra de qualquer agente de Cristo, qualquer ministro, é um fracasso. Você pode ter todas as características. Sem amor de Jesus, esquece. Pedro, até então, agia independentemente. Agora Jesus estava mostrando para ele que: segue-me, não corras adiante de mim. Quantas pessoas correm na frente de Jesus? Pedro era assim, antes da conversão. Ele estava sempre à frente, não esperava. Se você correr à frente, Jesus diz para você hoje também, você vai ter que enfrentar sozinho as hostes de Satanás. Jesus diz para você: deixa eu ir na frente, e assim você não vai ser vencido pelo inimigo. Deixa Jesus ir à frente. Segue Jesus. Quantos hoje em dia não são como Pedro antes da conversão? Interessam-se por negócios dos outros, ficam ansiosos por conhecer-lhes o dever, ao passo que estão em perigo de negligenciar o seu próprio dever. O nosso trabalho é seguir a Cristo. E Pedro, anos depois, escreveu uma mensagem que nos mostra que ele realmente havia convertido. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Apacentai o rebanho de Deus. Tende cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Pedro, ele realmente amava a Cristo e cumpriu a missão que o Senhor deu a ele. Apacenta as minhas ovelhas. Ele fez isso. E Deus chama você e a mim para fazer isso também. Cuidar das pessoas que estão ao nosso redor.